Numa pequena cidade no coração da Bahia, aninhada entre colinas ressequidas pelo sol e a poeira vermelha que tingia tudo, vivia uma catequista chamada Isabela. Aos 30 anos, sua presença era uma força serena em santa esperança. Sua voz suave guiava as crianças na catequese no salão paroquial, suas palavras traziam consolo aos grupos de oração das senhoras, e suas mãos estavam sempre prontas para ajudar quem precisasse, sem esperar nada em troca. Para a maioria, Isabela era a personificação da calma, uma mulher de fé que falava baixo e mantinha o olhar humilde. Ninguém imaginava que por trás daquele semblante tranquilo, residia uma coragem forjada em aço. Certa tarde, uma chuva fina e teimosa começou a cair, transformando a poeira em lama e trazendo um cheiro de terra molhada que prometia um alívio breve do calor. Isabela tinha acabado de encerrar a aula de catequese quando uma vizinha, Dona Lúcia, chegou correndo, com o peito ofegante e o rosto marcado pela aflição. Isabela, pelo amor de Deus, me ajuda. A polícia prendeu seu Afonso. Levaram ele, disseram que foi uma infração de trânsito, mas agora estão pedindo R$ 10.000 para soltar ele. As palavras saíram tropeçadas, carregadas de pânico. Isabela ficou em silêncio por um instante, o mundo parecendo parar ao seu redor. Seu Afonso era seu pai, um professor primário aposentado que levava uma vida simples e honrada. Em toda a sua existência, seu pai nunca tivera problemas com a lei. Ela sabia, com a certeza que se tem do nascer do sol, que ele era incapaz de qualquer maldade. Uma onda fria de indignação subiu por sua espinha, mas seu rosto permaneceu calmo. Sem pensar duas vezes, ela pegou sua capa de chuva, uma bolsa pequena contendo seus documentos e um terço, e partiu em direção ao posto policial na divisa da cidade, onde seu pai estava detido. A noite já havia engolido a paisagem quando Isabela chegou ao posto policial. O lugar era um prédio baixo, com a pintura descascada e uma única lâmpada amarelada que atraía uma nuvem de insetos. Algumas viaturas e motos estavam estacionadas na frente. De dentro, vinham risadas altas e o som de um rádio tocando um forró desafinado. Isabela respirou fundo, sentindo o ar úmido e pesado, e entrou. Com licença, eu gostaria de ver o Sr. Afonso, que me disseram estar detido aqui, disse ela com a voz firme mas educada. Um policial corpulento, de uniforme amarrotado e um bigode grosso, a mediu de cima a baixo com um olhar preguiçoso. Ah, o velhote da moto antiga sem a documentação completa, ele respondeu, arrastando as palavras. Tá lá dentro, sim. Mas se quiser resolver isso rápido, tem um custo, viu, moça? Isabela o encarou, seus olhos escuros impassíveis. O senhor quer dizer a multa oficial? O policial soltou uma risada debochada. Multa? Que multa? É o custo do desenrolo. R$ 10.000. Se não tiver, ele pode passar um bom tempo por aqui pensando na vida. Ele disse isso enquanto acendia um cigarro, o cheiro forte da fumaça se misturando ao ar abafado do lugar. Isabela baixou o olhar por um momento, não por submissão, mas para conter a fúria que fervia em seu peito. Ela não era ingênua, sabia que aquilo era extorsão, um abuso de poder descarado. A maneira como o policial falava, o desdém em sua voz, fazia seu sangue gelar. Senhor, posso falar diretamente com o responsável pelo plantão de hoje? A senhora já está falando com ele, o policial retrucou, impaciente. Se não tenho dinheiro, não perca meu tempo com pergunta. Vai para casa. Vários outros policiais olharam na direção deles, mas ninguém interveio. O silêncio cúmplice era quase tão opressivo quanto a arrogância do homem à sua frente. Isabela permaneceu imóvel, erguendo o corpo. Com uma voz baixa, mas que ecoou com uma autoridade inesperada, ela disse, se o senhor é um homem da lei, deveria saber o que significa justiça. Meu pai é inocente, e eu não vou pagar um centavo sequer para alimentar essa opressão. O policial gargalhou, um som áspero e desagradável. Ha ha ha. Uma santinha. Tô acostumado a ver gente valente virar cordeirinho aqui. Mas escuta bem, se quiser ver seu paizinho livre hoje à noite, o dinheiro aparece. Se não, pode se preparar para levar o café da manhã para ele atrás das grades. A atmosfera no posto policial tornou-se subitamente tensa.
Alguns cidadãos que esperavam em um banco de madeira começaram a cochichar. Reconheceram a moça de véu como a catequista que sempre ajudava as crianças do orfanato. Mas o medo era um muro alto demais, e ninguém ousou se manifestar. Isabela fixou seu olhar no policial. Havia um tremor em seus olhos, não de medo, mas de pura determinação. Tudo bem. Se o senhor não quer conversar de forma civilizada, vou pedir explicações diretamente ao delegado. Conheço o doutor Mauro e vou me certificar de que o nome do senhor seja mencionado no meu relato esta noite. A ameaça velada fez o policial vacilar. Ele pareceu surpreso por um segundo, antes de tentar mascarar a insegurança com uma risada cínica. E você acha que pode me ameaçar aqui dentro? Faço esse plantão há anos. Todo mundo aqui sabe como a banda toca. Porém, antes que ele pudesse continuar, um homem de cabelos brancos e rosto cansado surgiu de uma sala nos fundos. Era seu Afonso. 2 outros policiais o escoltavam com algemas em seus pulsos. Isabela, o que você está fazendo aqui? Vá para casa, minha filha. Não crie confusão, ele disse, a voz fraca e cheia de preocupação. Isabela olhou para o pai, os olhos marejados de lágrimas. O senhor não fez nada de errado, pai. Eu sei disso. E não vou ficar quieta. O policial corpulento se aproximou e deu um tapa forte no ombro dela. Chega de drama. Se quer seu pai em casa, você já sabe o que fazer. Isabela olhou para as algemas nas mãos enrugadas de seu pai e desviou o rosto, uma dor aguda perfurando seu coração. Em sua mente uma memória de infância surgiu com clareza cristalina. Seu pai, sentado na varanda ensinando-a a ler as passagens da Bíblia que falavam de justiça e coragem, advertindo-a para nunca se curvar à injustiça, por menor que fosse. Lembre-se, Bela, a voz de seu pai ecoava em seus pensamentos, bens materiais a gente recupera, mas a dignidade, uma vez vendida, não se compra de volta. Aquelas palavras, ditas tantos anos antes, pareciam mais vivas do que nunca. Endireitando a postura, Isabela pegou o celular. Abriu a lista de contatos e encontrou o número de um homem chamado Dr. Mauro, o delegado de polícia civil que ocasionalmente participava das festas da padroeira na cidade. Alô, doutor. Mauro. Boa noite. Aqui é a Isabela, a catequista de Santa Esperança. Desculpe o incômodo a essa hora, mas meu pai está detido no posto da divisa sem um motivo claro. O policial de plantão está exigindo R$ 10.000 para liberá-lo. Sua voz era calma, mas cada palavra carregava o peso da verdade. Do outro lado da linha, a voz do delegado soou imediatamente alarmada. O quê? Quem está pedindo esse dinheiro? Fique exatamente onde você está, Isabela. Estou a caminho. O policial corpulento que ouviu o nome do delegado de repente ficou nervoso. Ele olhou para seus colegas e sussurrou pálido, droga. O chefe conhece ela. Em menos de 20 minutos, o som distante de uma sirene se aproximou rapidamente. As luzes azuis e vermelhas da viatura pintaram a noite em frente ao posto. Os policiais se puseram em posição de sentido. Do carro desceu o delegado Mauro, um homem de meia idade com um rosto severo e um olhar que não tolerava mentiras. Onde está Isabela? Sou eu, doutor, ela respondeu, tranquila. Conte-me tudo. Isabela explicou o que havia acontecido, detalhando o pedido de extorsão, o tratamento grosseiro e as ameaças que receberá. A cada palavra, o rosto do delegado escurecia mais. Ao final, ele se virou para o policial corpulento, seus olhos fuzilando. Cabo Valdir, você pediu R$ 10.000 à família de um detido? Eu só estava brincando, chefe, gaguejou Valdir, o suor brotando em sua testa. Brincando? Brincando com o dinheiro do povo? Com a honra das pessoas, o delegado gritou, sua voz ecoando pelo pequeno posto. Valdir não conseguiu responder. O silêncio era total. A tensão podia ser cortada com uma faca. Seu Afonso foi imediatamente solto, as algemas removidas com um pedido de desculpas apressado de outro policial.
O delegado se desculpou pessoalmente com a família, mas Isabela recusou qualquer elogio. Eu apenas me recusei a aceitar a injustiça, doutor. Se eu me calasse, muitas outras pessoas continuariam a ser oprimidas. O delegado assentiu, o rosto carregado de pesar. Ele sabia que práticas como aquela, a chamada caixinha, ainda aconteciam discretamente sob seu comando. Obrigado pela sua coragem, Dona Isabela. Vou garantir que isso não se repita. Mas a noite ainda não havia terminado. Enquanto Isabela e seu pai saíam, Cabo Valdir a observava com um olhar de puro ódio. Em seu coração, ele jurou que ensinaria àquela catequista uma lição. Ela o humilhara na frente de seu superior e de seus colegas. Ele não sabia, contudo, que aquele juramento de vingança seria o início de sua própria destruição. 3 dias se passaram desde aquela noite tensa no posto policial. O nome de Isabela começou a circular pelas vilas e bairros de Santa Esperança. As pessoas comentavam em voz baixa na feira e nos botecos sobre a coragem da jovem catequista que enfrentou um policial corrupto. Mas a notícia também chegou aos ouvidos de Cabo Valdir. Ele sentia sua honra despedaçada. Fora temporariamente transferido para serviços administrativos enquanto uma investigação interna era aberta. Seus colegas de farda começaram a evitá-lo. A vergonha, no entanto, rapidamente se transformou em um desejo sombrio de vingança. Em sua mente, a culpa de tudo recaía sobre uma única pessoa: Isabela. Essa mulherzinha vai aprender a ficar no lugar dela, ele murmurou, olhando para uma foto dela na tela do celular, uma imagem granulada capturada pela câmera de segurança do posto naquela noite. A vingança começou a ser tecida numa tarde ensolarada, enquanto Isabela ensinava um pequeno grupo de crianças no salão paroquial. 2 homens mal encarados, vestidos com roupas civis, se aproximaram. Eles se apresentaram como jornalistas de um blog local. Dona Isabela, ouvimos dizer que a senhora ajuda muito a comunidade. Gostaríamos de fazer uma breve entrevista, pode ser? Isabela, com sua natureza confiante, sorriu amavelmente. Claro. Se a intenção for boa, por que não? Eles fizeram perguntas inofensivas sobre suas atividades sociais e, disfarçadamente, gravaram trechos da conversa e imagens dela interagindo com as crianças. No dia seguinte, porém, o que surgiu nos grupos de WhatsApp da cidade foi um vídeo editado, montado de forma a parecer que Isabela recebia um envelope de um homem rico, com um título provocador: líder comunitária de Santa Esperança suspeita de receber doações ilegais para libertar o pai. A comunidade ficou confusa. Alguns acreditaram na mentira, outros duvidaram. Isabela olhou para a notícia na pequena tela de seu celular com o coração pesado. Ela sabia que era obra de alguém que queria prejudicá-la, mas decidiu não se defender apressadamente nas redes sociais. A verdade não precisa de pressa, mas precisa de cuidado, disse ela a si mesma em voz baixa. Aos poucos, alguns vizinhos começaram a evitá-la. Crianças que antes corriam para suas aulas de catequese de repente não apareceram mais. Havia sussurros maldosos na padaria, olhares de soslaio na rua. Mesmo assim, Isabela não vacilou. Todas as manhãs, ela continuava a levar comida para o asilo local. Todas as tardes, a porta do salão paroquial permanecia aberta para quem quisesse vir. Até que numa noite, uma mensagem anônima chegou ao seu celular: pare de falar sobre justiça se não quiser que sua família se machuque. Este é o primeiro aviso. A mensagem veio de um número desconhecido, mas o tom ameaçador fez Isabela ter certeza de quem era o remetente. Ela não entrou em pânico. Com os dedos firmes, digitou uma resposta curta: não temo ameaças de homens. Temo apenas os meus próprios pecados. Alguns dias depois, Isabela foi à feira livre para comprar mantimentos para um almoço comunitário que estava organizando. Em meio ao barulho e à agitação das barracas, ela encontrou Dona Elza, uma vendedora de verduras idosa, conhecida por sua língua afiada, mas de bom coração. Isabela, minha filha, tome cuidado, a velha senhora sussurrou, enquanto pesava 1 quilo de tomates. Ouvi dizer que aquele policial que você enfrentou ainda está com raiva.
Dizem que ele anda se encontrando com gente ruim no bar perto da rodoviária, procurando alguém para dar um jeito em você. Obrigada pelo aviso, Dona Elsa. Eu já estou preparada. Deus não dorme, respondeu Isabela com um sorriso sereno. Dona Elsa a observou admirada com a calma da jovem. Você é só uma mulher, menina, mas tem um coração mais forte que o de muito homem por aí. Em outro canto da cidade, no bar poeirento perto do terminal rodoviário, Cabo Valdir estava sentado com 2 marginais contratados. Ele detalhava seu plano sórdido: colocar um pequeno pacote com drogas na casa de Isabela e, em seguida, forjar uma denúncia anônima para justificar uma batida policial. Se o vídeo da prisão dela viralizar, ela tá acabada. Ninguém mais vai acreditar na santinha do pau oco. Vão dizer que ela é só fachada, ele disse, com uma risada fria. Eu sei como fazer a coisa parecer legal. Um dos marginais hesitou, mas Valdir bateu na mesa com força. Não pense demais. É só uma mulherzinha do interior. Façam o serviço e a parte de você está garantida. Naquela noite a engrenagem do mal começou a girar. Por volta das 11 da noite, batidas violentas soaram na porta da modesta casa de Isabela. Polícia! Abra a porta! Isabela, que estava lendo a Bíblia na sala, levantou-se calmamente. Seu pai, já idoso, acordou assustado em seu quarto. O que foi, minha filha? Não se preocupe, pai. Deixe que eu vejo. Assim que ela abriu a porta, 4 policiais e 2 homens à paisana, incluindo Valdir, entraram sem permissão, empurrando-a para o lado. Recebemos uma denúncia de que há material ilícito nesta casa. Vamos fazer uma busca, disse Valdir, a voz carregada de uma arrogância triunfante. Isabela o encarou, sem um pingo de medo nos olhos. Pois não. Desde que sigam o procedimento e apresentem um mandado de busca. Valdir sorriu, cínico. Não precisamos de mandado quando a denúncia é urgente. Ele fez um sinal discreto para um de seus homens, que enquanto os outros fingiam revistar a sala, se esgueirou até a cozinha e escondeu um pequeno pacote sob um armário. O que eles não sabiam era que uma câmera de segurança simples, do tamanho de uma moeda, que Isabela instalara no canto da sala, estava registrando tudo. Após a descoberta da suposta prova, Valdir gritou: "Aham. Achei. A prova de que você guarda porcaria na sua casa." O rosto de Isabela permaneceu sereno. Se o senhor tem tanta certeza, então vamos assistir juntos a gravação da câmera de segurança desta casa. Todos ficaram em silêncio. Valdir a encarou chocado. Câmera? Sim. Como meu pai fica muito tempo sozinho, instalei há algum tempo por segurança. Isabela pegou seu celular e, com um toque, projetou a gravação da pequena câmera na parede. Em questão de segundos, a imagem mostrou claramente a mão de um dos homens de Valdir escondendo o pacote sob o armário da cozinha. O rosto de Valdir ficou branco como cera. Os outros 2 policiais que o acompanhavam se entreolharam, apavorados. Isso pode ser um mal-entendido, gaguejou um deles. Não, senhor. Isso é uma prova, disse Isabela, segurando o celular com firmeza. Sua voz ainda era suave, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade cortante. O senhor pode me caluniar, mas não pode mentir para uma câmera. E este vídeo será enviado diretamente para o delegado Mauro, esta noite. Em menos de 1 hora, o delegado Mauro chegou novamente à casa de Isabela, desta vez acompanhado por uma equipe da corregedoria. Eles assistiram à gravação na frente de todos. Valdir só conseguia olhar para o chão, o suor escorrendo por seu rosto. Cabo Valdir, você está oficialmente detido esta noite. E você não violou apenas o Código de Ética, mas também o Código Penal, declarou o delegado com uma voz grave. Isabela inclinou a cabeça em sinal de respeito. Obrigada, doutor. Eu não busco vingança. Só quero que a lei seja justa para todos. Seu Afonso, que observara tudo em silêncio, finalmente se aproximou e colocou a mão no ombro da filha. Você provou, minha filha. A verdade sempre encontra uma maneira de aparecer. Na cela fria, Valdir remoía seu fracasso.
Ele havia perdido a farda, a reputação e o respeito. Mas seu rancor não se apagara. Aquela catequista ainda não sabe quem realmente está por trás de mim, disse ele em voz baixa para um homem bem vestido que o visitava. O homem, que exalava poder, sorriu de leve. Fique tranquilo, Valdir. Eu vou cuidar disso. Às vezes, a verdade é brilhante demais e precisa ser apagada. O nome do homem não foi dito, mas sua sombra se projetaria como uma nova e perigosa ameaça sobre Isabela. Meses após a prisão de Cabo Valdir, a vida em Santa Esperança voltou a uma aparente tranquilidade. Isabela retomou suas atividades, ensinando as crianças, ajudando os pobres e cuidando de seu pai, cuja saúde começava a fraquejar. No entanto, a paz parecia frágil, como a calmaria antes de uma tempestade. Corriam boatos nos bares e nas rodas de conversa de que pessoas influentes na região não estavam satisfeitas com a coragem de Isabela. O caso de Valdir, afinal, havia exposto uma ferida purulenta, e alguns empresários e políticos acostumados a operar nas sombras sentiam-se ameaçados. Numa tarde, enquanto Isabela organizava os livros na pequena biblioteca do salão paroquial, um homem de terno escuro chegou em um carro de luxo. Ele se apresentou como Dr. Arnaldo, o empresário que dizia admirar o trabalho social dela. Estou impressionado com a sua luta, Dona Isabela. Quero ajudar a expandir este espaço. Se me permite, gostaria de doar R$50 mil para a reforma, disse ele, colocando um envelope grosso sobre a mesa. Isabela o observou com um sorriso educado, mas seu coração estava alerta. A oferta era súbita e excessiva. Agradeço a generosidade, senhor. Mas não costumamos aceitar ajuda sem conhecer a procedência. As atividades aqui são mantidas com doações da própria comunidade. O rosto do Dr. Arnaldo enrijeceu por um instante. Ele forçou um sorriso. A senhora é muito cautelosa. Eu só quero ajudar. Perdão, senhor. Eu apenas zelo pela confiança que me foi depositada. Tenho receio de que um dinheiro de origem duvidosa possa manchar uma boa intenção. O homem se levantou, batendo de leve na mesa. Nesse caso, espero que a senhora não se arrependa de recusar a bondade. Sua voz era fria, quase uma ameaça velada. Ele se virou e saiu. Isabela respondeu em voz baixa para si mesma: o que vem com ameaça não é bondade, senhor. Naquela noite seu pai, seu Afonso, teve uma febre alta repentina. Isabela passou a noite em claro, cuidando dele. No meio do cansaço, ela abriu uma antiga mensagem de Valdir em seu celular, a ameaça que ele enviará antes da armação. Para sua surpresa, o número parecia estar ativo novamente. Movida por um impulso, ela digitou: quem está por trás de tudo isso? Não houve resposta. Mas, 5 minutos depois, uma nova mensagem chegou de um número desconhecido: um erro pode destruir tudo. Cuide bem do seu pai. A mensagem fez seu coração disparar. Ela olhou para o rosto adormecido e frágil de seu pai e depois para a janela. Sob a luz amarela do poste, ela viu a silhueta de um carro escuro parado à distância. Na manhã seguinte, Isabela procurou o delegado Mauro. Mostrou as mensagens e contou sobre a visita do doutor Arnaldo. O delegado ouviu com seriedade. Esse nome não me é estranho. Arnaldo já esteve envolvido em casos de suborno para aquisição de terras, mas é um homem escorregadio, com muitas conexões no alto escalão. Então, o cabo Valdir era apenas um peão? Perguntou Isabela. Exato. Ele era a ponta do iceberg. A pessoa por trás dele é muito maior. Tome cuidado, Isabela. Pessoas como ele podem fazer qualquer um parecer culpado. O delegado prometeu enviar patrulhas noturnas para vigiar discretamente a casa dela, mas Isabela sabia que gente como Arnaldo não agia abertamente. Eles atacavam pelas sombras, usando a arma da difamação. 3 semanas depois, uma nova calúnia surgiu, desta vez mais cruel. Uma conta anônima em uma rede social espalhou fotos grosseiramente editadas que mostravam Isabela em um carro com um rapaz com a legenda: catequista exemplar teria um caso secreto com um de seus alunos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca.
As crianças começaram a sofrer bullying na escola, seu pai se entristeceu com a vergonha, e o número de fiéis no salão paroquial diminuiu drasticamente. Mas em vez de se render à raiva, Isabela continuou a ir ao salão todos os dias. Ela se sentava em frente ao altar e ensinava para as únicas 3 crianças que restaram. Vamos continuar aprendendo, está bem? Porque o conhecimento é sagrado, mesmo que pessoas más tentem sujá-lo. Uma das crianças perguntou com inocência: Tia Bela, a senhora não fica triste com essas mentiras? Isabela sorriu. A tristeza faz parte de ser humano, meu anjo. Mas quando estamos com a verdade, até a tristeza vira força. Numa noite, o delegado Mauro foi à sua casa secretamente, trazendo uma pasta grossa. Isabela, não posso falar isso para muita gente, mas preciso ser honesto. Arnaldo não é apenas um empresário. Ele tem laços com vários políticos corruptos. O caso de Valdir acabou expondo a rede deles. Isabela o encarou séria. Então, por eu ter falado, tornei-me uma ameaça. Exatamente. Eles querem silenciá-la de forma sutil, com calúnias, não com violência direta. Mas se a senhora continuar em evidência, eles podem se tornar mais ousados. O delegado a olhou com preocupação. Saia da cidade por um tempo, Isabela. Desapareça até a poeira baixar. Ela balançou a cabeça. Eu não vou fugir da verdade, doutor. Se eu for embora, eles terão vencido. Naquela noite, uma chuva torrencial desabou sobre Santa Esperança. Raios cortavam o céu escuro. Isabela escrevia em sua pequena mesa, enquanto seu pai dormia no quarto. De repente a energia elétrica caiu, mergulhando a casa na escuridão. Segundos depois, ela ouviu passos no quintal. Isabela acendeu a lanterna do celular e foi em direção à porta. Antes que pudesse alcançá-la, 2 figuras mascaradas entraram pela porta dos fundos. Uma segurava um pano úmido. A outra sussurrou: rápido, leve ela para o carro. Isabela tentou gritar, mas o pano foi pressionado contra seu nariz e boca. O mundo lentamente se desfez em trevas. Ela acordou em um lugar apertado, com paredes de madeira úmida. Suas mãos estavam amarradas. À sua frente, um homem de roupas elegantes a observava. Era o doutor Arnaldo. Eu não queria chegar a este ponto, dona Isabela. Mas a senhora me forçou, disse ele friamente. O que o senhor quer? Silêncio. Não fale mais sobre justiça, sobre corrupção. As pessoas grandes não gostam de ser incomodadas. Isabela o encarou sem vacilar. Se eu me calar, quem falará pelos pequenos que são oprimidos? Seu idealismo não servirá de nada se você estiver morta. Antes que Arnaldo pudesse continuar, o som de sirenes ecoou do lado de fora. Luzes vermelhas e azuis giravam entre as árvores. O delegado Mauro entrou seguido por sua equipe. Parados. Mãos para cima. Arnaldo recuou, chocado. Descobriu-se que um de seus próprios capangas, subornado por Mauro, havia se voltado para o lado da verdade. Ele denunciou o sequestro assim que soube do plano. Na delegacia, todas as peças se encaixaram. Da prisão, Valdir confessou que Arnaldo era o cérebro por trás de todas as calúnias e da falsa batida policial. Gravações de conversas e provas de transações financeiras foram encontradas no celular de Arnaldo. O caso abalou a cidade, e vários políticos locais foram implicados. O nome de Isabela foi completamente limpo, e a mídia nacional veio cobrir sua história de coragem. Mas quando um repórter lhe perguntou como se sentia, ela apenas disse: eu não lutei para ser uma heroína. Eu apenas me recusei a ficar em silêncio enquanto os maus agiam. Semanas depois, Isabela estava sentada na varanda de sua casa com seu pai. O vento da tarde soprava suavemente, e os pássaros voltavam para seus ninhos. Você venceu, minha filha, disse seu pai, com a voz fraca. A verdade venceu, pai. Eu fui apenas um instrumento. Ela olhou para o céu e sorriu. No fundo de seu coração, ela sabia que a luta não havia terminado. O mundo sempre teria pessoas como Arnaldo que se sentem donas da verdade.
Mas uma coisa era certa: enquanto houvesse alguém corajoso o suficiente para dizer não à tirania, o mundo nunca estaria completamente escuro. Quase 6 meses se passaram desde o sequestro. Santa Esperança, aos poucos, reencontrava sua paz. O nome de Isabela agora era conhecido muito além dos limites da cidade. Sua história tornou-se um símbolo da coragem feminina contra a injustiça. Para Isabela, no entanto, a fama nunca foi o objetivo. Assim que a tempestade passou, ela voltou à sua rotina: ensinar, ajudar e guiar as crianças no caminho do bem. No salão paroquial, agora ampliado graças a um mutirão organizado pelos moradores, ela estava em frente a um quadro negro simples. Crianças, lembrem-se, o conhecimento que não é praticado é como uma árvore sem frutos. E a bondade silenciosa pode ser derrotada pela maldade barulhenta. As crianças assentiam. A história de Tia Bela não era um conto de fadas, mas a prova de que os bons podem ser atacados, mas nunca são verdadeiramente vencidos. Naquela tarde, o delegado Mauro a visitou, sem uniforme nem escolta. Trazia um pequeno vaso com uma rosa vermelha. Para o salão, disse ele, sorrindo. Isabela agradeceu, com um aceno de cabeça. Obrigada, doutor. Este lugar cresceu não por minha causa, mas porque as pessoas acreditaram que a bondade ainda existe. Sentaram-se na varanda tomando um café quente. Mauro começou a conversa em voz baixa. O caso do Arnaldo foi julgado. Ele pegou 12 anos, mas tenho certeza de que a rede dele ainda não foi totalmente desmantelada. Eu já imaginava, respondeu Isabela. Enquanto houver quem venda a justiça, sempre haverá novas vítimas. Mauro suspirou. Eu pedi minha aposentadoria antecipada. Quero abrir uma pequena fundação para ajudar vítimas de abuso de poder. Pensei que talvez a senhora quisesse ajudar como conselheira. Isabela o olhou com seus olhos gentis, mas firmes. Eu ajudo, doutor. Mas não por um cargo ou projeto. Enquanto o objetivo for defender a verdade, eu estarei junto. Meses depois, a saúde de seu Afonso piorou. Numa noite, enquanto Isabela lhe preparava um chá, ele a chamou. Bela. Sim, pai? Tenho orgulho de você. Você continuou a minha luta, não dentro da igreja, mas na vida. Lágrimas escorreram pelo rosto de Isabela enquanto ela segurava a mão fria de seu pai. Descanse, pai. Tudo está calmo agora. Seu Afonso sorriu. Lembre-se, minha filha. A justiça não está só nos tribunais, mas no coração. Se seu coração for justo, seus passos sempre estarão certos. Poucas horas depois, ele faleceu em paz, com a Bíblia aberta sobre o peito. No dia do enterro, toda Santa Esperança se mobilizou. A rua da pequena vila estava coberta de flores. As crianças que aprenderam catequese com Isabela formaram um corredor, recitando salmos. Até mesmo o delegado Mauro e outras autoridades estavam presentes, em silêncio, na última fileira. Quando o caixão desceu à terra, Isabela sussurrou: Pai, a luta não acabou. Mas sua fé continuará a ser a minha luz. 1 ano se passou. No terreno baldio ao lado do salão paroquial, erguia-se um prédio simples com a inscrição: Centro Comunitário Afonso, Apoio Jurídico e Educação Popular. O centro era administrado por Isabela e alguns voluntários, incluindo o agora aposentado Mauro. Eles ajudavam cidadãos oprimidos pelo sistema, ensinavam sobre direitos e deveres e plantavam sementes de integridade nas crianças. Certa manhã, Isabela recebeu uma carta sem remetente. A caligrafia era irregular. Dona Isabela, sou eu, Valdir. Na prisão, aprendi a ler a Bíblia. Tenho vergonha do que fiz, mas também sou grato. Se a senhora não tivesse me enfrentado, eu talvez ainda fosse um homem mau. Agora quero sair daqui e ser alguém útil. Isabela olhou para a carta por um longo tempo e sorriu. Escreveu uma resposta: todo homem tem o direito de se corrigir. Deus prefere um pecador arrependido a um falso santo. Ela enviou a carta para o presídio e voltou a ensinar com um coração mais leve. Anos se passaram. Isabela tornou-se a personificação da justiça sem violência. Um dia, um de seus pequenos alunos perguntou: Tia Bela, por que as pessoas boas às vezes se machucam?
Ela sorriu, afagando os cabelos do menino. Porque o mundo é um lugar de provações, meu querido. Mas se continuarmos a ser bons, os maus é que perdem, porque o coração deles vive na escuridão. Ao entardecer, o sol descia no horizonte, pintando o céu de laranja. Isabela estava na varanda, observando as crianças correndo com seus livros de catequese. O som suave do sino da igreja chamava para a oração. Mauro, já de cabelos brancos, aproximou-se com uma pilha de livros. Isabela, mais uma doação para a biblioteca do centro. Ela aceitou com um sorriso. Obrigada, Mauro. A justiça cresce a partir do conhecimento. Eles se sentaram juntos, olhando o céu escurecer. Ainda me lembro daquela noite em que você recusou os 10.000 reais, disse Mauro. Se você tivesse desistido, talvez nem eu tivesse aprendido o verdadeiro significado da coragem. Se eu tivesse desistido, respondeu Isabela, talvez todos nós tivéssemos nos acostumado com o que é errado. Eles sorriram. O vento da tarde trazia o cheiro de terra molhada e o som distante das crianças recitando suas preces. O nome de Isabela tornou-se uma lenda contada pelos pais aos filhos, a história da mulher que recusou o suborno, defendeu a verdade sem erguer a voz e provou que a fé não é apenas oração, mas a coragem de dizer não à injustiça. Na lápide de seu pai, estava gravada a frase que ela mesma escolheu: a justiça não é uma herança, é uma conquista diária. E toda vez que Isabela lia aquelas palavras, ela sabia que a luta de seu pai não havia morrido.